meses para fazer um intercâmbio de 6 meses, já está aqui há 6 anos, e pelo jeito não volta para o Brasil. Então, está mais fácil a gente vir para cá do que ela voltar para lá. Então, é com alegria que a gente está aqui mais uma vez. Não é uma missão fácil falar de missões, falar do último mandamento que Jesus nos deu antes de subir, né? Que é o ID, né? Quer dizer, a grande comissão, o chamado inadiável, né? Que quando nos diz lá em Mateus 28, de 18 a 20, ele fala assim: e, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu nasci católico até, 20 anos, 25 anos, era católico, então eu fiz, quem aqui não nasceu evangélico sabe, nós fazemos primeira comunhão, batizado, primeira comunhão, crisma, e há cerca de 8 anos atrás que eu me batizei. Eu queria apresentar a minha metade, aliás, a minha metade é mais conhecida do que eu, né? Levanta aí, meu amor. É a minha metade, a minha melhor metade, a metade que sorri, a metade que é mais simpática, a metade que canta bem, a metade que prega bem. E há 8 anos atrás, eu me converti. Embora, desde que nós começamos a namorar, 16 anos atrás, 17 anos atrás, todos os domingos, pela manhã e pela noite, eu assistia ao culto com a Carla. Nessa época eu era espírita. E ela sempre me dizia assim: não, acho que não vai dar certo, a nossa fé é muito diferente. Eu falei assim: olha, você não quer professar você não vai, ela nunca foi comigo. Mas eu estou aqui tentando entender e aprender um pouco da sua fé. Eu confesso que eu sempre me achei autossuficiente e Deus precisou, como aquela música do Vaso Novo, Ele precisou me quebrar para depois remoldar. Isso aconteceu há uns 2 anos antes de eu efetivamente me batizar. Eu sempre achava que eu era o suficiente, que todo o sucesso profissional que eu tinha vinha de mim. Hoje eu tenho certeza absoluta que não tem nada que eu faça que tenha algum valor que venha de mim. Vem tudo de Deus. Então, eu queria começar essa conversa dizendo o seguinte: o que define a gente como igreja? Será esse prédio, agora o novo prédio, né? Será os nossos hinos, as nossas doutrinas? A afirmação central para isso, o que nos define, acima de tudo, é a obediência à palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que o mais importante mandamento, quer dizer, Jesus sempre falou que o mais importante mandamento era que a gente amasse ao nosso próximo como a nós mesmos. A Deus, primeiro, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas alguns dizem que o mais importante mandamento é o último mandamento, que é a grande comissão. Missões, ela não é um departamento aqui da igreja. Ela é igreja em ação. Não é, quer dizer, é importante, a gente tem que levar, porque são 17.500 etnias do mundo, dos quais 7.000 etnias ainda não foram alcançadas. Só que existem também pessoas, por exemplo, a gente faz um trabalho, nós somos do Rio de Janeiro e moramos em Goiânia há 14 anos.
através da nossa igreja, a gente tem um trabalho que é para atingir uma classe que, a princípio, já seria atingida, que são as classes dos mais ricos. Só que, para esses mais ricos, o Deus é o dinheiro. Então, muitas pessoas, eles ouvem falar, mas eles idolatram realmente o Deus dinheiro, né? E nós fazemos um trabalho pela Primeira Igreja Batista de Goiânia, na região dos condomínios, onde tem a maior faixa de renda lá, para justamente falar de Jesus para essas pessoas. Às vezes, a gente tem, como eu tenho, minha mãe é católica, espírita, a gente tem pessoas em casa que a gente precisa falar de Deus, a gente precisa falar da palavra de Jesus, a gente precisa que eles sejam salvos. Então, eu tenho um filho de 34 anos, meu filho não conhece Jesus, e eu tenho dificuldade de falar com ele, mas a gente tem que ter isso no coração, a gente, sempre que possível, a gente tem que falar de Jesus para as pessoas. Missão é a igreja em ação, ela é a agenda de Deus para o mundo. O fundamento de missões, quer dizer, a gente pensa que missões começou com essa palavra de Jesus, esse mandamento de Jesus antes de subir, mas missões começou lá em Gênesis, quando Jesus fez o homem à sua imagem e semelhança, e diz para eles se procriarem e levarem esse aumento para o mundo. Se nós formos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus lá atrás já começou sendo missionário, mandando o ser humano se procriar e levar a sua imagem e semelhança para o mundo. Se a gente olhar, quando Abraão foi chamado para ele deixar a sua parentela e levar e ir para um lugar onde ele, Deus já estava agindo ali. E até, eu de vez em quando penso nisso, até um missionário às avessas, em Jonas, que Deus manda ele ir para um país, para Nínive, né, uma cidade que era inimiga e pagã, ele não vai, depois vai, e ele vai para dizer que se eles não se arrependessem, Deus ia destruir. Eles se arrependem, e Jonas, ao invés de ficar feliz, ele fica zangado com Deus. Mas você não vai destruir? Não, a palavra conseguiu converter e salvar aquela cidade. Então foi um missionário às avessas, que ficou zangado com o que Deus pediu para eles fazerem, né? A fonte da nossa autoridade, ela é Deus, porque, como diz aqui, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Deus deu o poder para Jesus, e Jesus o passou para os discípulos. Jesus não nos enviou sem base, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A missão, ela não é um esforço humano, ela é ela é garantida pelo poder e soberania de Cristo. O engraçado é que a gente, eu sempre viajei muito, né? Às vezes você deita e dorme no avião, deita e dorme no ônibus, você não conhece o piloto, você não conhece o motorista, mas você descansa. E quando a gente ouve a palavra de Deus, muitas vezes a gente não fica confortável como deveria estar, porque a gente sabe que é Ele que está na frente. As coisas, elas não acontecem na nossa vontade, no nosso tempo, elas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Em 2018, logo após eu me batizar, eu não sabia qual seria o meu lado em missões, porque tem diversos lados. Tem aqueles que vão, tem aqueles que estão de joelho, tem aqueles que
dão um suporte aqui atrás. E eu achei que o meu caminho seria o caminho, não sei se vocês conhecem o BAM, Business as Mission, né? Que você capacita as pessoas, os missionários, para que eles lá no campo, eles possam exercer alguma tarefa, principalmente em países onde o evangelho é fechado, China, Paquistão, alguns países do Oriente, alguns países da África também são. Então, você tem que capacitar, porque se eles ficarem lá só fazendo, pregando o evangelho, primeiro, eles vão ser pegos. Segundo, eles não têm geração de renda, é muito fácil o governo, na China, por exemplo, pegar e deportar. Então, nós fomos para a China. Foi a primeira vez que eu fui para a China. Fiquei lá 22 dias. Vamos dizer, a quantidade de oportunidades que, às vezes, a gente pensa que é só a gente ter a palavra de Deus no coração e vamos dizer, a Bíblia na ponta da língua. Não é fácil assim. Lá eles não são acostumados a ouvir a palavra. Eles não sabem quem é Jesus. Você fala num país de 1,5 bilhão de habitantes. Então, que quando se fechou o comunismo lá na década de 50, tinha na época, sei lá, 6 milhões de cristãos. Você perdeu-se o contato completamente. E quando a China reabriu, quando tinha pensado que o cristianismo tinha morrido, não tinha morrido. O cristianismo tinha aumentado, é claro, que não proporcional à população, mas existiam lá, sei lá, 30, 40 milhões de pessoas. Então, por quê? Porque a raiz foi plantada, a semente foi plantada. Se Deus é aquele que tem todo o poder e Ele envia a gente, quem que pode nos deter? O que acontece, às vezes, é que a gente fica preso, sem confiar naquele que nos sustenta, naquele que nos leva. A missão é dele, não nossa. A grande comissão é a consequência da autoridade de Deus. Não é uma ideia do último minuto. Nós não pregamos a nós mesmos ou uma causa social, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ID, e fazendo discípulos, deixa eu pegar uma colinha, que tem uma tradução aqui do grego. De todas as nações, significa taetne, são todas as etnias da terra. Como eu falei, das 17.500 etnias, mais de 7.000 ainda não ouviram falar. Na África tem diversas etnias. Às vezes a gente tem aqui, só no Brasil a gente tem mais de, sei lá, 120 ainda tribos indígenas, ainda aqui no norte do país, que ainda não ouviram falar de Jesus. Ao mesmo tempo que pensamos que a nossa Jerusalém, que são nossa família, os nossos amigos, nossos vizinhos, alguns nunca ouviram falar do santo nome. Ao mesmo tempo que a gente procura pregar o evangelho em casa, a gente tem investido em missionários, como essa igreja faz. Porque não adianta só a gente passar a palavra de Deus, a gente precisa ser como Jesus. A gente costuma, lá no Brasil, tem um podcast chamado Jesuscopy, que seriam cópias de Jesus. E a mensagem desse podcast é sempre que a gente seja uma cópia de Jesus, que a gente leve a palavra de Jesus, que a gente seja parecido, porque não adianta a gente falar de Jesus e a gente agir ao contrário. Não adianta a gente ser pregador, ser
discípulo, ser missionário e tentar enganar as pessoas. A gente tem que ser cópias fiéis de Jesus. O ID, ele começa na nossa Jerusalém, que é a nossa casa, que é o nosso ambiente de trabalho, que são os nossos amigos, que é a nossa igreja, mas ele se estende a todas as nações. É importante que cada um de nós, principalmente os mais jovens, que eles tenham isso no coração. Há cerca de 2 meses atrás, na nossa igreja, um missionário que foi mandado há 35 anos para a Europa, para mim também, eu sempre achei que era mais fácil ser missionário na Europa, em Orlando, eu achava que era mais simples, mas ele há 35 anos, então ele foi para a Romênia, foi para a Hungria, foi para a Rússia, para Paris. Hoje, a Europa é um país que é um continente que precisa ser evangelizado. O crescimento muçulmano lá, ele é de tal forma que alguns países já estão de forma irreversível. Por exemplo, a Alemanha, com o grau de nascimento que você tem hoje, daqui, entre a população que é muçulmana e a população efetivamente alemã, daqui a 30 anos, os muçulmanos são a maioria na Alemanha, a maioria na França, a maioria na Inglaterra, a maioria nas maiores economias do mundo. Graças a Deus aqui não. E no Brasil, pelo jeito, também não vai ser, não. Então, o celeiro para mandar missionários para o mundo é do lado de cá. Não está lá na Europa. Está aqui, está na América do Sul. As missões, elas se estendem a todas as nações. Os instrumentos de discipulados, a gente batiza todas as pessoas que a gente puder batizar, porque é a incorporação visível da família de Deus. Como diz lá em Apocalipse, Jesus só voltará quando todos os povos e todas as nações tiverem ouvido falar dele. Então, é importante que a gente continue levando a palavra para isso. A gente acha que, quando eu falo que o último mandamento, que é o mandamento da grande comissão, quando Jesus falou, algumas pessoas acham que é o mais importante. Hoje em dia, para a gente vendo essas guerras e rumores de guerras, a gente vê que está cada dia mais perto a volta de Jesus. Então, a gente precisa fazer com que a palavra dele chegue a essas 7.000 etnias, esse monte de local que a gente não tem, não chegou ainda. Não basta trazer pessoas para a fé, a gente tem que levá-las para a maturidade de Cristo. Então, a gente precisa, e essa maturidade, ela só vem com a palavra e com as nossas atitudes. Jesus diz ali também que eis que estou convosco todos os dias. O missionário, seja aqui, seja no exterior, ele nunca está sozinho. O mestre da missão sempre vai estar com ele. E a gente vai ter sempre o inimigo nos atacando. Pra você ter uma ideia, eu fui 2 vezes à China. Nas 2 vezes, assim, toda vez que passava por um posto policial, por um carro de polícia,
a gente ficava assustado. Eu não, porque eu não estava entendendo nada, né? Eles falavam ali, eu não entendia nada. Mas as pessoas que estavam comigo, eles ficavam assustadas. A gente foi para o alto do Tibete, lá para Xangri-Lá, 5.000 metros de altura, e a gente estava num ban desse, que a gente chama, né, num business mission, né? Era um hotel de um missionário que ele acolhia os missionários de outros países, né, para poder aprender o idioma e trabalhar no hotel. E no tempo livre dele, eles levavam a palavra para as outras pessoas. Mas para ele levar na China, ele tem que saber falar o chinês, senão não adianta. Então, eles iam para a China, teve algumas pessoas conhecidas nossas que foram para lá, inclusive uma pessoa da nossa igreja lá de Goiânia também ficou um tempo lá. E o interessante é a quantidade de pessoas que eles convertiam. Eles levavam as pessoas iam tomar café com eles, depois de que eles estavam com a palavra afiada, eles queriam saber de Jesus, queriam conhecer Jesus. E lá, como na Grécia Antiga, são diversos deuses, né? Então, você tinha um farol que você dava a volta e tocando os tambores. Eu falei, mas o que é isso? Não, é um Deus. Que Deus é esse? Não, Deus tambor. Aí tinha o negócio dos bois dele lá, o tal do Iaque lá, também Deus. Não podia matar, só podia matar em determinadas datas. Nós não enfrentamos os desafios da missão com a nossa força, mas com a presença de Deus. A perspectiva eterna, que é até a consumação dos séculos, para a gente é até a volta de Jesus. Enquanto Jesus não voltar, todos os dias, nós como igreja, todos os dias, temos que falar a palavra de Deus para as pessoas. Todos os dias, sem exceção. Missões são o que Deus está fazendo para trazer o reino em plenitude. Estar em missões é estar ao lado vencedor dessa guerra. Qual que é a chamada? Qual que é o nosso papel? Missões, ela é fundamentada na autoridade de Cristo, executada na ação discipular e garantida pela sua presença. O desafio tríplice é onde a gente se encaixa em missões. Na minha vida toda, eu sempre achei que eu funciono melhor na parte de estruturação, na parte de trás, na parte de estruturação, ajuda, como é que a gente consegue manter missionários. Graças a Deus, a gente tem apoio, a gente apoia um missionário na China, desde que ele saiu do campo para o campo, tem 1 ano e meio que ele saiu, foi para a Tailândia, para estudar um pouco da língua chinesa que a esposa não conhecia. Ele já foi missionário. Depois que casaram, eles voltaram para o Brasil, com 2 filhos, foram para a Tailândia 1 ano e meio atrás, e tem cerca de 3 meses eles conseguiram o visto e voltaram e entraram na China. Agora tem 3 filhos, um neném que nasceu na Tailândia agora. E a gente apoia esse missionário lá e recebe todo mês carta mensal deles. A gente também apoia uma agência missionária brasileira chamada REACH, e que eles têm missionários espalhados no Paquistão, na China, tiveram recentemente na Rússia, estão pretendendo ir para a Coreia do Norte. Esse é mais complicado, é mais complexo, normalmente só entra lá missionários chineses, não dá para você colocar pessoas
de outras línguas, mas o chinês normalmente é bem recebido lá. Então, é importante a gente ver em que lado a gente vai estar. Ou a gente vai ser como Abraão, deixar a nossa parentela e ir para o campo, tem muito espaço para isso. Ou a gente vai ser intercessor, tem gente que é melhor joelho dobrado, orando, pedindo, ou a gente vai ser executor aqui atrás. Então, tem espaço para tudo. Não dá para a gente ficar como espectador. Não, é muito bacana a gente fazer uma festa na a gente tem que fazer 2, 3, 5, uma por mês. É o que a gente precisa fazer. Por quê? Porque de lá também saem gente para outros cantos da própria África, que a gente não alcança daqui, mas eles alcançam. Então, o que a gente tem é que multiplicar essas pessoas, esse amor de Cristo, essa vontade de levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Então, as pessoas que estão hoje na África, eles são multiplicadores. Quem está na China, ele é multiplicador, porque o que alcança mesmo é o local. O local entende com mais facilidade o que a gente não entende. Aqui tem um... Como Abraão falou, como Abraão acreditou na palavra de Deus e deixou a sua parentela, a gente tem que ouvir o que Deus fala ao nosso coração. A gente tem que trazer para o nosso dia a dia a palavra de Deus e deixar Ele falar ao nosso coração, para que a gente possa fazer ecoar essa palavra e trazer essas pessoas para dentro desse círculo vitorioso que é missões. Eu realmente fico feliz quando vejo, porque se a gente parar para pensar, necessidade tem em todo lugar. Mesmo aqui na América, que é uma nação relativamente rica, você ainda vê pobreza na rua. No nosso país, embora o nosso presidente diz que tirou 40 milhões de pessoas, 200 milhões de pobres, gente, existe pobreza, vai sempre existir, mas a maior parte da pobreza é espiritual. Que a pobreza física, o alimento mata, mas a espiritual, aquelas pessoas que sofrem, que ficam no escuro, isso acaba, você não tem saída, e sem a gente levar a palavra de Deus para essas pessoas, esse alimento nunca vai chegar para elas. Então, irmãos, eu queria terminar dizendo que a gente não se contente em ser um espectador, de ser missão, isso não é um hobby, não é um negócio que é bacana, não, vamos para... Eu, a primeira vez que fui para a China, eu falei assim, não é legal, deve ser legal, né? Gente, você passa um bocado de perrengue, Eu encontrei no Nepal lá um americano que já estava lá há mais de 20 anos, que foi engenheiro da NASA, era uma pessoa bem inteligente, mas que recebeu o chamado de Deus, largou tudo, foi para lá, com uma semana morando, e a ideia dele era tradução de Bíblia, que até hoje ele faz. Tá? Com uma semana morando lá, bateram na porta da casa dele de noite e deixaram duas menininhas recém-nascidas. Naquela época, na China, ele dizia que
Era a época ainda que eles não podiam ter mais do que um filho, e aí, se nascesse menina, normalmente os pais matavam para poder esperar vir menino. E aí esses pais, eles resolveram não matar, deram para ele e eles criaram as meninas. Quando eu estive lá em 2018, já estavam com 20, 25 anos, as duas já eram casadas, ele montou um hotel, e na época que a China fechou para o mundo, ele era o único estrangeiro que estava naquela região de não sei quantos quilômetros, porque o governo entendeu que aquele sacrifício que ele fez para cuidar daquelas meninas, que hoje eram casadas, já tinham filhos, e que cuidavam desse hotel, ele era o único estrangeiro num raio de, 1.000 quilômetros. E o engraçado é que nós chegamos lá, quando você chega naquela região, tinha acabado de ter uma enchente muito forte, nós tivemos que andar mais de 400 quilômetros para baixo, porque as pontes todas aqui, a gente tinha que ir para o lado de cá. Veio uma enxurrada, derrubou um monte de ponte, a gente tem que ir 400 quilômetros para baixo, voltar 400 quilômetros para poder ficar nesse hotel. Nós ficamos 2 dias lá nesse hotel, ouvindo um pouco dele, porque ele estava fazendo a tradução de Bíblia, como ele traduzia, como ele conseguia ainda fugir daquela repressão que, por mais que ele gostassem dele, ele ainda tinha essa pecha de ser missionário, né, de falar de Deus. E ele falou assim: olha, até quando me aceitarem aqui, eu vou estar aqui. Eu não penso em voltar para os Estados Unidos, eu vou ficar aqui. Pretendo morrer aqui, pretendo ficar ajudando os missionários, como era o nosso caso. A gente estava indo para lá, e de lá ia para um outro campo para visitar uns outros missionários que também estavam sobre vamos dizer, o discipulado desses pastores que a gente foi. E aí você vê, que engraçado, né? Uma pessoa que tinha tudo para ser um milionário aqui na América, larga tudo há 20 anos, 25 anos atrás, para ir para um país fechado, completamente fechado. A China, 20 e poucos anos atrás, era completamente fechada. Você tem uma ideia? Eu sou economista de formação, trabalho no mercado financeiro. No ano 2000, a relação comercial Brasil e China não passava de 2 bilhões de dólares. Hoje, são 100 bilhões de dólares. Com a abertura chinesa, hoje nós temos mais de 100 bilhões de dólares. Hoje, a relação comercial Brasil e China é tão relevante quanto é Brasil e Estados Unidos. Então, há 20 e poucos anos atrás, o cara largou tudo aqui para ouvir o chamado no coração. E não é uma pessoa, não, é uma pessoa pobrezinha, não, é uma pessoa que tinha tudo aqui. Deixou tudo. Então, que a gente deixe Deus falar aos nossos corações, porque Ele tem a palavra dele, o desejo dele é perfeito e agradável. A gente está se a gente não vem para os Estados Unidos. Luísa fez o favor de querer acelerar o processo, né? O Zeidan, em julho, está aqui. Para mim, era um projeto de 2, 3, 5 anos. Minha esposa já quer que venha semana que vem. Por ela, a gente já estava aqui, né? Mas tem outras coisas que a gente precisa primeiro acertar, resolver. A gente também tem família, tem pais não, mães. Os nossos pais já foram. Tem mães, tem irmãos. Mas esses nossos irmãos, nossa família já não estão perto da gente. Nós moramos a 1.400 quilômetros de distância. Nós moramos em Goiânia. Em Goiânia estou eu, a Carla e a cachorrinha, que Luísa também deixou lá, né? Que era a filha dela, e ela veio para cá e largou lá. Então o que às vezes nos consola lá é a cachorrinha. Então, gente, que a gente não deixe a palavra de Deus passar vazia no nosso coração.
que ela entre no nosso coração e que a gente consiga levá-la ao maior número de pessoas. Quando um general envia o seu exército para a batalha e ele vence uma guerra, normalmente quem é lembrado é sempre o general. Quem está nos enviando para essa batalha é o nosso general. Então, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém? Vamos terminar. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado por essa igreja missionária, por estar sempre, Pai, ouvindo a Tua palavra, levando a Tua palavra aos confins do mundo, Senhor. Te pedimos, Pai, cada dia mais, reforce, Pai, a fé, reforce o amor por missões nessa igreja, Pai. Reforce, Pai, para que eles possam crescer e levar a Tua palavra. É o que te pedimos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Missão é muito mais do que frequentar uma igreja. Existem as missões locais ou nacionais e as missões transculturais, aquelas que literalmente, como um dia o Iano, né, ele foi para Cabo Verde para buscar recursos financeiros para cuidar da família. Lá ele conheceu Jesus e o pastor Nuno, que hoje já está descansando no Senhor, o enviou para Guiné-Bissau. E sem relutar, ele aceitou o chamado e foi. É como a maioria de nós que viemos do Brasil para buscar recursos financeiros, né, talvez sonhou com um carro novo ou uma casa para voltar no Brasil, já estão aqui por anos. Você recebesse o chamado de Deus para retornar ao Brasil, seja para o Nordeste ou para a Amazônia, um chamado de Deus mesmo, talvez para a sua região, e você ter que abrir mão de tudo aqui na América, do conforto, do recurso, do trabalho, do seu bem-estar, para atender um chamado do Senhor. Então, a missão é muito mais que uma palavra bonita na igreja. É o chamado que deve arder no coração de todo cristão. Porque mesmo no Brasil, que é um país que está crescendo, que tem uma economia, né, estável relacionada a outros países da América do Sul mesmo, é um país com uma certa estabilidade, existem muitas pessoas precisando de Jesus. Então que você possa abrir o seu coração para esse ID de Jesus, né, que é o ID da grande comissão. Ele abrange toda a igreja em qualquer lugar do mundo e todos aqueles que aceitaram Jesus no seu coração, porque nós não podemos reter Jesus para a gente. O que nós recebemos de graça nós damos, e a proclamar a glória do Senhor a todas as nações. Que Deus abençoe você. Obrigado, Rodrigo, Carla, é uma alegria ter vocês com a gente. O Joshua e a Luísa nem se fala. Deus abençoe vocês. Eu transmito a palavra a Lilian, que está apresentando os nossos visitantes, passando os avisos da semana. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar o nosso boletim da semana com os nossos visitantes. Hoje nós temos o privilégio e a honra de ter conosco o Joshua, a Luísa, o Rodrigo e a Carla, a Ione, irmã da nossa irmã TT, a Zaira, Laira, Naira, a Ana Vitória, a Adna e o pastor Sérgio, que são família da nossa irmã Sandra.
nós temos a nossa irmã Clemência, mãe da nossa irmã Alessandra. Temos a Stephanie, amiga da nossa irmã Alessandra. Se você pode, cumprimenta os nossos irmãos, dê um abraço e vamos lá, Misa. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Essa semana nós estamos de off segunda, terça, quinta e sexta. Nós temos o nosso culto da virada às 9 p.m. Domingo, a escola dominical. Domingo, a nossa escola dominical às 10. O nosso culto de primícia às 11. E a gente já gostaria de adiantar sobre o encontro de casais, no dia 24 de janeiro. Os detalhes estarão no grupo. Se você casado não está no grupo ainda, pode nos procurar. E sobre a escala do culto de virada e domingo, os irmãos prestem atenção nos grupos de WhatsApp também. E vamos lá para os aniversariantes da semana. No dia 29, nós temos a nossa irmã Fernanda Fonseca. No dia 3 de janeiro, nós temos a nossa irmã Cláudia Souza. No dia 3 de janeiro, nós temos o nosso irmão Lucas Aguiar. Também no dia 3 de janeiro, nós temos a nossa irmã Lilian Velar. E no dia 4, nós temos a Elisa da Silva. E nós, hoje, estamos iniciando a última semana do ano. E a palavra é: até aqui nos ajudou o Senhor. E nós cremos que o nosso 2026 não será diferente, porque nós estamos firmados na rocha viva, que é o nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, irmã Lilian. Lembrando os irmãos que dia 31, na quarta-feira, nós temos o culto à virada, às 9 horas da noite. Vai ser um culto com muita alegria, muito testemunho. E também, logo após, a gente vai ter o coquetel na cantina da igreja. E a irmã Gislaine pede para avisar que os irmãos que irão participar do coquetel... Cadê a Miriam? Tá aí, Miriam? Miriam não está aqui hoje. Dê o nome para a Isabelle. Os irmãos que vão participar do coquetel depois do culto, dê o seu nome para Isabelle. Até amanhã, que a gente precisa providenciar o espaço ali para os irmãos estarem acomodados com muito conforto. No dia sexta-feira, nós não teremos o culto. Uma semana muito busy para os irmãos, então estaremos de folga essa semana. Eu sei que os irmãos estão apertados com o trabalho, mas retornaremos em janeiro, no domingo, dia 4. Mas nós não teremos a ceia, porque a ceia vai ser ministrada no culto da virada. Então, todos os irmãos estão convocados para estar aqui no culto, para a gente estar participando da ceia do Senhor. No primeiro final de semana, não agora dia 2 e dia 3, mas no dia 9, 10 e 11, que é sexta, sábado e domingo, nós teremos o projeto de vida da igreja, unindo a igreja com propósito. No primeiro final de semana serão as igrejas da África. No segundo final de semana vai ser ministrado aqui na igreja, dia 9, 10 e 11, a ministração aqui na igreja. No próximo final de semana em North Carolina e no último em South Carolina. Então, no mês de janeiro, a igreja vai estar em oração a propósito da unidade da igreja, para a gente estar aí alinhado para o ano de 2026. No dia 4, teremos a escola bíblica dominical. Pastor Michael, às 10 horas da manhã, já começando a lição nova. Qual é o título da lição, Pastor Michael? A Trindade, né? Então, os irmãos quiserem já podem pegar a revista com a Elis, ou pegar domingo na escola bíblica dominical. Eu gostaria de convidar aqui à frente a família da Luna.
Pastor Michael, irmã Ana Paula, por favor. A irmã Winnie, o irmão Jesus Francisco. A palavra de Deus, Pastor Michael, irmã Ana Paula. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16 diz: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele pudesse tocar nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou a criança nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Nós somos uma igreja que observamos os ensinamentos bíblicos. E sobre o batismo, nós entendemos que o batismo é para aquelas pessoas que reconhecem o seu pecado original e a necessidade de ter em Jesus o seu Salvador. E hoje, a Luna com 2 anos de idade, ela não tem esse entendimento. Então, permitindo Deus, ela vai crescer, passar pelo discipulado com o evangelista Maurício. E quando ela chegar nos 12, 13 anos, que tiver um entendimento do que é o ser batizado, do que é ser um cristão, ela vai tomar a decisão. Então, para vocês, pais, está a responsabilidade de lançar a semente no coração dos filhos, de educá-los, e a maior educação que o pai deixa para o filho não é aquilo que é falado, mas é aquilo que é ensinado através das atitudes. É literalmente ensinar o filho no caminho, ou seja, junto com ele, mas no caminho. Não é dizer: filho, você precisa ir à igreja e não ir. Mas dizer: filho, hoje é domingo, é dia de ir à igreja, e vir junto, trazer a criança para a igreja. Então, vocês têm esta responsabilidade. A igreja está aqui para dar o suporte, mas a responsabilidade é de vocês. Não impeça os filhos de receber a palavra de Deus. Seja canal de bênção na vida dos filhos, e que eles sejam missionários lançados às nações. Então, com grande alegria hoje, nós estaremos apresentando a Luna ao Senhor, porque ela é de Deus, é um presente de Deus para a vida de vocês. E dizer: Senhor, está aqui a Luna, ela pertence ao Senhor. Cumpra nela o desejo do coração do céu, aquilo que nasceu no céu para a vida dela. E que vocês sejam esse canal do Senhor para a vida dela. Amém? Pastor Mike vai estar orando, em seguida estarei abençoando. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Luna diante do teu altar e pedimos, Pai, a tua bênção, Senhor, sobre a vida da Luna, que ela possa continuar a crescer, tanto na estatura física, quanto no conhecimento do Senhor. O Senhor possa, ó Pai, continuar a dar sabedoria aos pais para ensiná-la no caminho em que deve andá-la. Ó Pai, que ela possa, Senhor, ser usada poderosamente pelo Senhor. Ó Pai, desenvolver a comunhão, a intimidade com o Senhor. Ó Pai, nós apresentamos e pedimos ao Senhor: livre ela de todo mal, do homem mau, da mulher má. Abençoe ela, Senhor, onde quer que ela for, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, certo da vitória, pelo poder que há no nome de Jesus. Então vamos tirar a foto oficial, né? Irmã Ana Paula. Que o Senhor abençoe vocês. Amém? Algum outro aviso, Gislaine? Ok? Vamos ficar para os nossos pés. Presbítero João.
Irmãos, nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Irmã Alessandra, sua mãe está aí. Pastora, vem cá fazer a oração final. Em seguida, nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Após a bênção apostólica, irmãos, nós teremos uma reunião de membros rapidinho, 5 minutinhos, para explicar para vocês o que aconteceu do nosso projeto para a igreja para julho. E logo após, nós faremos sorteio do telefone, né? Que a gente está fazendo para levantar os recursos para a compra da igreja. Vem cá, bênção. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o Rei Jesus, né, igreja? Louvado e agradecido é o Senhor. Pastor, Deus está muito feliz com a obra que o Senhor está fazendo. Aquelas almas que precisam tanto de encontrar com o Senhor. E ali Deus colocou o Senhor. Quando Deus está contigo, meu irmão, não importa quantos inimigos são, você tem autoridade e poder. Então vai à luta como Gideão. Nosso Deus está na frente da batalha. Ele quebra todo laço e muralha. Ele faz o inimigo desistir. E também faz Jericó virar migalha. Quando Deus está contigo, meu irmão, não importa quantos inimigos são, você tem autoridade e poder. Então vai à luta como Gideão. Nosso Deus está na frente da batalha. Ele quebra todo laço e muralha. Ele faz o inimigo desistir. E também faz Jericó virar migalha. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, grande Deus. Somente o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus santo, Deus criador, nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos, ó Pai. Nós bendizemos, Deus, a beleza, Pai, da tua santidade. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Nós só temos que te agradecer, meu Senhor. As nossas palavras, Pai, são tão pouquinhas, Pai, para agradecer, meu Deus, a grande, ó Pai, vitória do Senhor, a grande bênção e a grande libertação do Senhor, ó Pai. Jesus amado, Jesus querido, eu peço ao Senhor neste momento, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, continua, Pai, com teus braços estendidos, Pai, sobre este ministério, Senhor Jesus. Aqui está, meu Deus, o nosso pastor, Senhor Jesus, ganhador de alma por reino da glória. Meu Deus, sustenta, Pai, teu servo, seja com ele, ó Pai, nessa caminhada, seja com ele, ó Pai, nesta peleja, porque o Senhor sabe, ó Pai, que a peleja não é fácil, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o vencedor. Vence, meu Senhor Jesus, por esse ministério, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, este rebanho, Jesus, que está marchando, ó Pai, para morar na glória com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai. E assim, meu Deus, nós entregamos tudo, ó Pai, na direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Sérgio, vem da mesa apostólica. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Ergue as suas mãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai e as doces comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. E quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe.